minha esposa dentro dessa empresa. Eu casei aqui, como vários outros funcionários, que não vou nem citar os nomes aqui para não esquecer. São vários que casaram, tem histórias bonitas aqui dentro, tá? Na sequência que eu estou contando a história para vocês, eu vou falar nessa aula de hoje sobre a história nossa no ano de 2003 e 2004. Foton recebe o prêmio Top Qualidade Selo Prata e Ouro por satisfação total do consumidor e o crescimento da rede Foton em todos os estados do Sul e Sudeste. No ano de 2003 foi o ano que nós mudamos a planta. Ela ficou pequena, nós estávamos naquele bairro indo para Aparecidinha, aqui da prefeitura, que conhece aquela avenida 3 de março. 3 de março. Até a nossa prefeitura aqui tem um planejamento para asfaltar, até quando nós estávamos lá, tá? Para asfaltar, aí nós tínhamos uma turma de Sorocaba que era muito forte com relação à parte da religião, então ficou muitos e muitos anos sem asfaltar aquela rua, nem sei se está asfaltado hoje, uma parte dela, né? Boa parte, porque existe não sei se você ouviu falar, Caminho da Fé. Eles fazem esse Caminho da Fé há muitos e muitos anos, então não se conseguia asfaltar. E você sabe que o forte da nossa indústria são os colchões. Imagina o pó que não era. A fábrica, o portão era de frente para a rua. E nós ficamos alguns anos. E o Cláudio já estava conosco na produção. Falou, nós temos que mudar de galpão. Primeiro porque está pequeno. E outro, esse pó todo dia tem que limpar a mesa. Todo dia as mesas não tinha como trabalhar sem passar um pano e limpar as mesas. A linha de produção, então, todas as mesas têm que estar cobertas. E a cada 3 meses, 6 meses, tem que lavar todos os tecidos que assim, tanto pó. E foi no ano de 2003 que nós mudamos lá para o bairro do Mineirão. E ficamos lá de 2003 até 2014. Vou contar um pouquinho dessa história de 2003, e lá nós dobramos o tamanho de área produtiva, dobramos o número de funcionários. E quando nós fomos para lá, na nossa filosofia, você conhece bem a filosofia das 5 saúdes, né? Você sempre discute nos Bem que eu caio em vocês. Tem um planejamento chamado Plano Cíclico de Vida. No próximo encontro, eu vou trazer o meu plano cíclico desse ano, de 2003. Eu quero mostrar para vocês qual a importância que vocês têm quando você tem um plano na sua vida. Vou fazer uma pergunta para vocês levantam a mão para mim. Quem de vocês tem sonhos? Pequeno, grande? A maioria tem sonhos. Agora levanta a mão para mim, quem tem esse sonho escrito? 50% tem escrito. Quem tem ele decorado? Um desenho, esse sonho, como que vai ser, qual o valor, se é uma viagem, quando que vai ser? Levanta a mão. Já caiu com mais 50. Levanta bem alto, só para mim ter uma. Caiu para 50. E assim vai. Quando você tem um sonho, que seja com a sua esposa, um marido, um papai, uma mãe, você tem que deixar esse sonho vivo todos os dias. É como na fé. Acredito que todos nós nessa sala somos de fé. Vocês não são de fé? Vocês creem? Vocês devem orar ou rezar todos os dias. A hora que levanta de manhã, pede a bênção. Não é isso? E assim nós seguimos a nossa vida, passando de pai para filho. Então, quando você tem um sonho, junte ele à sua fé. Na hora que você terminar de fazer a oração, coloca aquela foto, aquela escrita que você vai realizar. E um outro ponto importante, quando você tem muita fé e crê, você não pede. Tome cuidado com o que você pede, que Deus vai atender. Pode ter certeza disso. Se você fizer isso todos os dias, Deus vai te atender. Isso é crer. Então, se você tem um sonho, comece a crer nele. E assim foi também comigo em 2003, quando nós mudamos
produtor aqui no Alex. Alguns de vocês lembram quando entrava na sala? Era uma sala bem pequena no fundo da sala. Tinha um quadro branco escrito lá, construção da fábrica, tantos metros quadrados, quanto que ia custar? Era $1,2 milhão quando eu coloquei aquele sonho. Aí tirava a foto e deixava na tela do celular. Por quê? Para estar comigo na minha fé. Eu sou de muita fé. De ler a Bíblia quase que todos os dias. De ajoelhar e pedir para cada um de vocês que aqui estão na fábrica. Aqueles que eu tenho um nome, eu falo para com Deus no nome de cada um de vocês. As dificuldades que vocês passaram aqui. O Sr. Benedito sofreu bastante com a gente. Vocês lembram? A mais antiga. O Sr. Benedito esteve muitas vezes nas minhas orações. Porque quando nós temos pessoas orando por nós, você sabe que tem muito mais força do que você orar para você. Vocês sabiam isso? Então, a partir de hoje, vocês vão aumentar um pouquinho a lista de vocês. Reze para aquelas pessoas. Normalmente, nós temos o hábito de fazer as orações e a nossa reza para as pessoas que estão com dificuldades, né? Ou estão doentes. Acrescenta mais um item, que é o primeiro da lista de vocês. Faça uma oração para aquelas pessoas que te fizeram mal. E elas precisam muito mais de oração. Isso é difícil, não é para qualquer um fazer. Então vocês estão num ambiente que vocês têm que mudar o pensamento de vocês, ser pessoas diferentes. Vocês carregam uma luz muito forte e as pessoas conseguem enxergar essa luz. Então quando você começar a fazer essas orações, vocês vão ver como essa luz vai brilhar mais ainda. Em 2003, eu também tinha o meu sonho, e um dos meus sonhos eu gostaria que todos os colaboradores participassem, que era o sonho da construção desta planta. Aí começava a passear por essas regiões, tirar foto dos locais, e comecei a pesquisar preço. Naquela época, quem estava comigo sabe que nós não tínhamos caixa para isso, lembra? A Tive estava mais próximo da administração, Lucas, Bruno. Quem entrava na minha sala olhava aquele valor e falava assim, o Lucas deve estar sonhando, né? E até nós pagarmos todas as nossas dívidas que nós temos para poder construir a fábrica, tem que ter lucro para construir a fábrica, né? Muitos olharam para assim. Ele deve estar sonhando muito. E assim eu trouxe esse meu sonho na minha fé. Passei nas minhas orações estar junto comigo. No 2003, nós mudamos para aquela fábrica, por isso que o final do telefone de vocês, da fábrica, é 2003. Foi o ano que nós mudamos para aquele galpão que nós demos um salto. A fábrica deu um salto. Em termos de crescimento, em todas as 5 saúdes. Quando eu tracei esse plano, em 2003, se vocês observarem na sala do Lucas e do Gustavo, aqui, à esquerda, tem uma placa. Está escrito a inauguração e um agradecimento a meus pais. Eu curtindo Cozuca e Margarida Ferreira dos Santos Cozuca. E se não fosse por esse casal, nós não estaríamos aqui. Eles que nos deram força. Vocês acham que nós passamos dificuldade? Muita. Vocês vão assistir a história. Lá nós contamos a história, lá no YouTube, a nossa história de vida. Ter que dividir o almoço, a janta. Eu me lembro até hoje que a Márcia e o Renato iam para o supermercado, quando nós mudamos para São Paulo, chamado Carrefour. Eles iam com uma lista e tinham que somar na calculadora, porque tinha um valor contado para a gente fazer a conta. E quando chegava no caixa, às vezes não dava fazendo certinho. Eu passava, não passava? Tinha que tirar, porque era. E assim nós fomos firmes e conseguimos chegar.